já que a gente está falando bastante de trabalho, de rebeldia, de comando, aqui é poucas ideias. Aqui é milhão. Milhão. Você tá ligado que a temporada tá no começo. Correto. Perfeito? Correto. É bom você dar tempo, né? Enfim, para um técnico novo preparar o seu time, perfeito? Você trocaria o rebeldia? Claro, tendo em vista o mercado, se for algo legal, algo positivo. Esse é o ponto. Mas você é complicado, tem né? que ver quem tem aí. Né? Mas assim, se tivesse a oportunidade, né, de um nome que faça sentido com o São Paulo, do momento do São Paulo, as peças que tem o São Paulo, você faria a troca? Eu acho, antes de eu responder se sim ou não, eu vou responder. Eu acho que o Zubeldia está numa posição no São Paulo, e a gente sabe como funciona a torcida do São Paulo, é uma torcida muito crítica, que para ele voltar a ser bem quisto como ele era, ele vai precisar de ganhar o Clássico agora, contra o Palmeiras, ganhar bem e ir bem longe no Campeonato Paulista. Bater uma final, ser campeão, porque o clima tá bem ruim pro lado dele. Ontem, as reações, pelo menos que a gente acompanha de rede social, não tava lá em Brasília, eram quase unânimes de tem que mandar embora. Tem que mandar embora porque o trabalho não é de hoje, o trabalho é desde o ano passado. Então eu acho que esse movimento, essa pressão, se assemelha muito com a pressão que o Carpini sofreu no ano passado. Com a diferença que é aquela brincadeira que a gente sempre faz, né? O Zubeldia habla. E aí a gente brinca com o fato dele ser estrangeiro. Mas é uma pressão que se assemelha muito e os números do Carpini no Campeonato Paulista são muito parecidos com os números do Zubeldia nessa temporada. Se eu mandaria embora, neste momento em específico, eu acho que eu esperaria pelo menos o Clássico. Mas o que ia mudar? Esperar o Clássico? Porque eu acho que pode ter uma resposta depois dessa sequência de 3 jogos horríveis que o São Paulo teve, pra gente entender. E eu não tô falando vencer ou perder o Clássico não, tá? Pelo menos a minha visão. É resposta diante de futebol jogado, de aí fato. já muda um pouco. Não é sobre ganhar ou perder o Clássico. Eu esperaria o Clássico, mas se você virar pra mim, Wallace, eu acho que você tá errado. Eu acho que tem que mandar embora agora. Eu nem vou brigar com você, velho. Acho que é um argumento que cada um tem, etc. Mas eu acho que eu esperaria um pouco mais pra ver se esse time vai ter resposta. Porque, querendo ou não, ele tem elementos pra você fazer um bom trabalho. Teve tempo, teve eu peça. acho que o caso específico... É o melhor elenco do São Paulo há muitos anos já. O caso específico do São Paulo tem a figura do Muricy, que eu acho muito importante, já falo algumas vezes, né? O Muricy é alguém que pode chegar pro Zubeldia e falar, senta aqui do meu lado e me explica o que você está tentando fazer. Né? A maioria dos clubes brasileiros, o diretor do futebol vai sentar, se eu sou o técnico, eu dou uma risada. O quê? Tu quer que eu te explique taticamente? Tu tá de sacanagem comigo, né, meu irmão? Tu não sabe porra nenhuma de futebol, o que é que senta aqui? Então, assim, com o Muricy... Ué, mas não? Tô errado? Tá certo. Eu amo quando você tem algumas coisas no futebol que tiram um pouco a gente do sério, né? E aí, como ele vai... Mas lógico, pô. Tu não, imagina, tu é treinador, contigo. chega um diretor de futebol que não sabe fazer uma inversão de jogada e ele quer cobrar o treinador taticamente. Não. Mas no São Paulo ele pode sentar. Senta aí, Zubeldia, senta aqui. Vai, pega um snack, um refrigerante, uma cerveja. Senta aí, me explica o que você está querendo fazer. E aí acho que a partir do que o Muricy falar, eu acho que a gente teria elementos para entender se, ele pode fazer essa reversão que o Wallace falou ou não. Acho que no caso do São Mas Paulo... também nunca vai saber, né? O Muricy nunca vai falar sobre esse assunto. Não, aí... Publicamente. Tô falando com a direção. Publicamente acho que ele não vai falar e nem deveria. Tô falando com a direção. Eu, se sou diretor... Mas acho que ele já está fazendo isso. Eu chegaria e falar, Muricy, o que você acha? Você acha que o trabalho tem como voltar ou não tem? Acho que é uma coisa boa para se fazer. Porque, de fato, é muito desgaste e é muito time patinando, é muita... né? Por exemplo, só para colocar um exemplo que aconteceu no próprio São Paulo, o Fernando Diniz, ele teve uma fase terrível e conseguiu sair dessa fase terrível. Depois deu errado de novo. Mas, se você pegar o São Paulo que foi eliminado lá pelo... Foi Mirassol, né? Que montou o time em cima da hora. Não foi? Montou o time lá, que o pessoal conta meio que de uma piada, que eu nem sei se é assim mesmo, que o Mirassol mandou o WhatsApp, pô, tô precisando jogar aqui da volta da pandemia, o cara que faz o gol time. que eliminou, ele chegou com uma semana. Exatamente, montou e eliminou. Beleza. Jogou a favor do Diniz o fato de estar com o portão fechado. Não tinha público. Porque se o São Paulo é eliminado pro Mirassol dentro do Morumbi, o técnico ia cair na hora. Se tá a torcida lá no portão lá daquela praça, balançando o portão pedindo a demissão, ele ia cair. Como não tinha torcedor, tava na pandemia, ele foi ficando e ele conseguiu
melhorar o time? O time brigou para ser campeão brasileiro até a reta final. Depois degringolou, mas ele saiu da fase ruim. Por isso que eu digo, às vezes no futebol brasileiro, a gente manda o cara embora sem ter a certeza de que é possível voltar. No caso do Diniz com a pandemia jogou a favor dele, o estádio estava fechado, não tinha ninguém chamando o Diniz de burro, ele foi ficando, ele remontou o time e o time brigou para ser campeão, depois deu uma degringolada. Acho que esse é o fator para você demitir ou não. Alguém tem que olhar e falar, cara, tem elementos aqui que esse cara consiga sair dessa fase ruim. Porque o futebol brasileiro... Vendo o trabalho do dia a dia, principalmente. Vendo o trabalho do dia a dia É. e tudo. A questão é que, como falou a palavra ali, que a produção colocou bem, estagnou, a sensação é que está estagnado, se não piorando. Então, é um ponto complicado. Certamente o Muricy vai ter muito mais elementos para fazer essa avaliação do que a gente. A gente tem os sinais que são visíveis, que são externos, né? E que eu acho que são muito preocupantes. A reiteração dos problemas de 2024, a repetição desses problemas táticos em 2025 e a postura, a leitura feita pelo Zubeldia desses problemas nas entrevistas coletivas. E aí você precisa entender, e o Muricy e a diretoria do São Paulo tem muito mais elementos para entender. O discurso do Zubeldia é miopia? É o Zubeldia que não está entendendo o tamanho do problema ou é o discurso para se proteger? Ele entende, mas tenta fazer um discurso mais ameno para fora. Isso é importante. Porque se você conclui que o teu treinador não tem capacidade de ler o que está acontecendo, o tamanho do problema, você não pode continuar com ele. E o que tem acontecido, né, nessa situação de cair técnico justamente por conta de coletivas, ultimamente, tem acontecido muito. Numa dessa, o professor, não só para o Zubeldia, para os professores, né, os técnicos, melhor ficar quieto, né? Às vezes fala... não fizer um bom jogo mesmo e é isso aí. É que eu acho que às vezes o cara também tenta blindar, né? Ele blinda o elenco, ele blinda o próprio trabalho. Só que pro torcedor gera desconexão, né? O cara fala, cara, eu tô aqui revoltado, meu time jogou 45 minutos com um jogador a mais contra o Bragantino. 45 minutos a mais, jogador a mais contra a Inter de Limeira, que ontem tomou 3 do Palmeiras em casa. E o Palmeiras, assim, sem fazer nenhuma força. Na maciota. Na maciota, só foi. E aí, eu até ia falar na hora do jogo do Palmeiras, esqueci. O 3-0 do Palmeiras ontem, do jeito que foi, piora a situação do São Paulo. Claro. Porque o torcedor olha e fala assim, não é possível que a distância é tão grande assim. Não, porque no primeiro... Final de semana eu vou pegar esse Palmeiras. No primeiro tempo do jogo do segunda, a Inter de Limeira criou chance pra caramba pra cima do São Paulo. Sim. A Inter de Limeira teve chance de abrir o placar. E ontem a Inter de Limeira mal chegava na área, jogando em casa. Mal conseguia chegar na área. Defensivamente o São Paulo tá muito desregulado. Muito desregulado. E já estava, porque se você pegar, por exemplo, exatamente quando eu citei lá o jogo contra o Atlético Paranaense, 2-1 em casa, se não me engano, o gol do Luciano, salvo engano. O São Paulo tinha tomado gol em 8 dos 12 jogos na sequência. Então já é algo que o São Paulo sofre desde o ano passado. E é isso que o VS falou pra mim. Você pega quais eram os problemas do São Paulo no ano passado e quais eram as soluções. A sensação, vamos colocar aqui numa média, né? Os problemas subiram de nível e as soluções não acompanharam. As soluções são individualidades. A chegada do Oscar, bons jogos do Lucas, mas coletivamente o São Paulo não tem grandes avanços do que trouxe no ano passado, não.